Fala aí, nação rubro-negra, se liga, porque hoje o papo tá quente demais. O Flamengo vem com tudo, gente, e está preparado para uma oferta pesada para tentar tirar um dirigente da base do Palmeiras. Isso mesmo que vocês ouviram. O Mengão está de olho em reforços de peso no mercado, incluindo nomes como Roberto Firmino e Matheus Martinelli, do Fluminense. Gente, será que essas negociações vão realmente rolar? Pode ter certeza que sim. Então já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada que fica, aqui rolando no canal. E lembre, fique com a gente até o final do vídeo, porque teremos muitas informações e queremos a sua opinião. Agora vamos pro vídeo. Bom, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, é claro, que já está se movimentando, analisando o mercado em busca de reforços, contratando profissionais de alta qualidade para melhorar em todos os setores. Tem muita coisa acontecendo no Flamengo, mudança de planejamento. O Flamengo vai fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, vai, está confirmado, mas o tempo será menor do que aquele previsto pela antiga gestão, na gestão Rodolfo Landim. E por falar em Rodolfo Landim, parece que a saída dele vai ajudar o Flamengo em outra situação também, envolvendo um clube de menor expressão aqui do futebol carioca. Então tem muita coisa para a gente abordar. Vou dar uma dica. Firmino, atacante. E aí, Flamengo tem negociação? Calma, já já eu conto para vocês. E tem também time argentino de olho em Léo Pereira, zagueiro destaque do Flamengo, terminou a temporada como titular. Isso tudo e muito mais. Obrigado à minha família e obrigado também a Deus, porque, repito, é Ele que me dá saúde, perseverança, força de vontade para eu continuar correndo atrás dos meus sonhos diariamente. Vamos para as informações. Informação sobre o Palmeiras. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque o Palmeiras está tentando a contratação de Andrés Pereira. Aquele Andrés Pereira que passou aqui pelo Flamengo, que inclusive é protagonista da maior falha da história do Flamengo naquela final da Libertadores. Eu sei que ele não quis fazer aquilo, eu sei que ele era o melhor em campo, mas ele fez, e isso não pode ser esquecido. E agora o Palmeiras tenta a contratação desse jogador junto ao Fulham, e o Palmeiras promete vir forte em 2025. Está tentando o Andrés Pereira, já contratou o atacante uruguai Facundo Torres, gastando pelo menos 72 milhões de reais. O Paulinho do Atlético Mineiro também estão contratando por 18 milhões de euros, quase 120 milhões de reais, e mais dois jogadores, Patrick do Sub-20 e Gabriel Menino. Então o Palmeiras promete vir forte para essa temporada, e hoje eu considero o Palmeiras o principal adversário do Flamengo no futebol brasileiro. E por falar em Flamengo, mudança no planejamento. Com a mudança da gestão, a antiga gestão, a gestão Rodolfo Landim, estava prevendo ficar na pré-temporada nos Estados Unidos por 2 semanas. E o Landim já avisou que vai diminuir esse tempo por lá, e segundo apuramos, pode ficar até 9 dias por lá. Então, seria ali em torno do dia 19, quem sabe, enfim, não tem um tempo certo, mas a ideia, e isso precisa ser ressaltado, tá? A mudança desse planejamento acontece por várias razões. Não é porque o BAP quer atrapalhar a vida do Landim, não é isso, ou porque achava a escolha do Landim ruim. Na verdade, essa nova gestão está preocupada com caixa, com dinheiro do clube, e a diretoria do BAP, junto com seus pares ali, vê a alta do dólar. Hoje o dólar está batendo aí 6,14, 6,20, enfim. É um dólar extremamente alto, e isso seria um empecilho para ficar lá nos Estados Unidos após o amistoso contra o São Paulo, e com isso eles querem voltar ao futebol brasileiro o quanto antes. Então, assim, a ideia é que fique pelo menos ali uma semana, 7 dias, no máximo 9 dias, e aí eles retornam ao Brasil. E o jogo contra o Volta Redonda, que seria disputado fora do Rio de Janeiro pela 5ª rodada do Campeonato Carioca lá em Manaus, não será mais. Isso não é por conta da parte de finanças, é mais pelo mérito esportivo, porque eles entendem que esse jogo é muito próximo à Supercopa do Brasil, que será contra o Botafogo no dia 2 de fevereiro, e eles querem focar nessa partida que é extremamente importante. Além de ser um título,
e ter também uma boa premiação em apenas um jogo, ainda é o rival Botafogo, que promete vir forte também em 2025. Então o Flamengo chegará nos Estados Unidos no dia 10 de janeiro, vai iniciar a pré-temporada em Gainesville, cidade universitária na Flórida, localizada a cerca ali de 2 horas de Orlando. E os treinamentos serão nas instalações da Universidade da Flórida. Então fica aí a informação para vocês que moram nos Estados Unidos, na Flórida, enfim, ou perto dali, para vocês se organizarem, beleza? Informação aqui sobre o Pulgar. Já falei para vocês que o Pulgar não quer renovar com o Flamengo, questões pessoais, questões familiares, não quer mais ficar no futebol brasileiro. Óbvio que vai ser uma situação extremamente difícil para o Flamengo tratar, porque ele ainda tem contrato até dezembro de 2025. O Flamengo não vai liberar de graça, obviamente, e depende aí de um clube chegar aqui no Flamengo e fazer uma proposta que agrade ao Flamengo. Segundo o site Coluna do Fla, o Colo-Colo do Chile sondou a situação do volante. Então, fica aí a informação para vocês. E por falar em informação, a gente tem uma informação de bastidores. A relação do Flamengo com o Nova Iguaçu, clube aqui do Rio de Janeiro, de menor investimento, na gestão Rodolfo Landim estava rompida. Tanto é que a diretoria do Nova Iguaçu havia parado de fazer negociação com o Flamengo envolvendo jogadores da base, categoria de base, aqueles jogadores que o Flamengo se interessava, o Nova Iguaçu vetava na hora. Um dos motivos, segundo apurei com o presidente do Nova Iguaçu, foi que Landim, em acordo com o presidente do Nova Iguaçu, prometeu repassar metade da renda da final do Carioca, caso o Nova Iguaçu passasse do Vasco na semifinal. A equipe do Nova Iguaçu passou do Vasco e a promessa de Landim com o Nova Iguaçu não foi cumprida. Agora, com a nova gestão do BAP, a relação voltará a ser próxima e a parceria envolvendo jogadores da categoria de base, o que sempre deu bons frutos ao Fla, voltará a acontecer. BAP já está ciente e se movimenta nos bastidores. Gente, parece bobagem isso aqui, mas o Flamengo vendeu vários jogadores após essa parceria, que se destacava na categoria de base do Nova Iguaçu, chegava para a categoria de base do Flamengo e o jogador ia, evoluía, se destacava e o Flamengo vendia. Isso ajudava demais o Flamengo. Então acho uma boa o BAP se movimentar sim, para tentar voltar a ter boas relações com o Nova Iguaçu e outros clubes aí de menor investimento. E por falar em categoria de base, o José Boto já teve a sua primeira tarefa como dirigente do Flamengo. O dirigente não liberou o zagueiro João Vitor, destaque do Sub-20 do Fla, para a convocação para a Seleção Brasileira Sub-20, que vai disputar o Sul-Americano. O jogador será utilizado nesse início de temporada no elenco profissional. Tá certo, o José Boto, acho que é um acerto sim, não tem que ficar liberando. Ah, liberou outro zagueiro, o Ítalo. De repente era um acordo com o empresário, ou porque de fato o Flamengo entendeu que seria melhor para o Flamengo ele ir para lá. Então, mas está certo, eu não sou a favor de liberar sempre não, pelo contrário, a forma como a seleção brasileira trata os jogadores dos clubes, a gente sabe como é que funciona. Infelizmente aconteceu essa lesão do Pedro, por exemplo, que foi com a seleção brasileira, e o Flamengo foi o maior prejudicado financeiramente e tecnicamente falando. E por falar em zagueiro, Boca Juniors está de olho no zagueiro Léo Pereira do Flamengo. Segundo o site argentino TYC Sports, o Boca Juniors quer a contratação de Léo Pereira. Enfim, isso foi uma notícia que saiu lá. Eu fui apurar com o empresário do jogador e não procede, pelo menos, o contato feito até agora. Não teve isso. O Boca Juniors pode ter interesse, o que eu não duvido, tá? Não duvido. Léo Pereira é bom jogador. Se destacou no Flamengo, titular do Flamengo. Não seria nenhum absurdo o Boca Juniors se interessar por ele. Então, enfim, fica a informação que no lado do empresário garante que não teve nenhum contato até o momento. E o Flamengo também tem reforço para o marketing. Roberto Trinas, que se destacou como diretor de marketing no Palmeiras, está sendo contratado pelo Flamengo para fazer parte da diretoria na gestão de BAP. O convite foi feito pelo VP de Comunicação e Marketing do Fla, Ricardo Henricham, e Trinas topou, Roberto Trinas topou. Para quem não conhece o Roberto Trinas, ele comandou o projeto de sócio-torcedor do Verdão, quando o clube registrou mais de 100 mil adimplentes no programa Avante. Roberto Trinas trabalhou lá no Palmeiras mais de 5 anos, então saiu já na gestão de Leila Pereira, mas se destacou bastante lá. E pelo que eu peguei
de informação sobre esse profissional lá no lado da galera que cobra ali o dia a dia do Palmeiras, todo mundo elogiando bastante, falando que o Flamengo está contratando um grande profissional para ser parte ali do marketing. Provavelmente vai ser diretor de marketing também no Flamengo, tá? E para finalizar nosso vídeo, galera, o Flamengo sim monitora, tem o nome de Roberto Firmino em pauta, não tem negociação em andamento. É um nome que a nova diretoria do Flamengo avalia para possível negociação. Não está descartado. É diferente, por exemplo, Richarlison, o Flamengo nem avaliou. Roger Guedes, o Flamengo nem avaliou. Roberto Firmino, o Flamengo avalia. A nova gestão avalia. Tem ali, ó, o scout levantou os dados, beleza, é um nome que agrada, sim. E ele tem contrato, ele está hoje no mundo árabe, tá? No Al Ahly, ele tem contrato lá até 2026, então é um jogador sim que o Flamengo avalia. Ele está hoje com 33 anos, é um nome que está sendo avaliado, analisado, tá? Não é negociação em andamento, que isso fique bem claro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Beijo para vocês, um abraço, fui! E quando a Leila pensou que tinha vencido a batalha contra o Flamengo, aconteceu uma reviravolta. Boca Juniors está interessado na contratação de Léo Pereira e Colo-Colo faz sondagem em Eric Pulgar durante as férias do volante no Chile. E vamos às notícias, eu tenho muita coisa para falar com vocês. Vou começar o vídeo falando de uma parceria importante que o Flamengo vai voltar a ter, com o Nova Iguaçu. A informação que a relação entre Flamengo e Nova Iguaçu estava abalada. Isso porque havia uma promessa feita pelo presidente Rodolfo Landim ao presidente do Nova Iguaçu, promessa ainda durante o Campeonato Carioca do ano passado, que não foi cumprida. Uma promessa de repasse ali de valores, se não me engano foi na segunda partida entre Vasco e Nova Iguaçu, o presidente Rodolfo Landim prometeu que passaria metade da bilheteria para o Nova Iguaçu, repassou a metade do Vasco e não repassou ali a metade do Nova Iguaçu, fez a relação entre os dois lados ficarem abaladas e o Nova Iguaçu parou de negociar jogadores da base com o Mengão. A tendência com a chegada do BAP, a chegada do Boto e a mudança na diretoria é que volte a ter essa parceria. Vale lembrar que muitos jogadores da base do Flamengo vieram do Nova Iguaçu. Por exemplo, eu vou dar exemplo aqui de alguns. O Jean Lucas, que foi vendido depois por 40 milhões para o Lyon. Tem vários, tem aquele Lucas Silva, o Vitor Gabriel. O Nova Iguaçu sempre teve uma boa participação assim na base do Flamengo. O garoto se destacava lá, vinha para o Flamengo sempre ali numa negociação bem bolada. Havia uma parceria entre Flamengo e Nova Iguaçu, principalmente nas categorias de base. Esse feito fez a parceria ser encerrada, mas agora a tendência é que retome, e é bom também, a gente está sempre vendo esses clubes de menor expressão, sempre aparece uma joia lá, sempre aparece um jogador com qualidade, a gente pode trazer para o Flamengo e fortalecer cada vez mais o Mengão. Por falar nisso, o José Boto já teve a primeira tarefa no Flamengo, que foi negar a ida do zagueiro João Vitor, destaque do Sub-20 do Flamengo, para o Sul-Americano Sub-20. Hoje o técnico Ramon fez uma convocação e iria convocar o João Vitor, jogador do Flamengo. Porém, o Boto negou, já que o Flamengo quer usar o jogador durante a equipe profissional, na equipe profissional durante os primeiros jogos do Campeonato Carioca. Por conta disso, o jogador não foi convocado. Quem foi convocado pelo Ramon Menezes, né, que é o técnico da seleção Sub-20, foi o garoto Iago, também da base do Flamengo, também zagueiro. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora, falar sobre saída de jogadores, porque o Colo-Colo do Chile aproveitou as férias do Eric Pulgar e ele está lá no país curtindo um pouco a família e fez uma sondagem ao jogador. A informação é que o Colo-Colo estaria interessado na contratação do atleta e estaria disposto, inclusive, a abrir uma negociação com o Flamengo. Vale lembrar que o Eric Pulgar tem contrato com o Flamengo só até o final de 2025. E aí a situação, gente, é basicamente a seguinte: essa é a última janela que o Flamengo tem para negociar o Eric Pulgar. Por quê? Na janela do meio do ano, ele já pode assinar pré-contrato e sair de graça. Então ninguém vai querer pagar
por ele. Se for para vender, tem que vender agora. O jogador já teve 3 propostas do Flamengo para ter uma renovação de contrato, não aceitou nenhuma das 3. Isso deixa muito claro que ele não quer permanecer no Flamengo. As informações é que ele está insatisfeito com o futebol brasileiro, problemas pessoais, coisa do próprio jogador. E aí ele quer sair. Eu acho que se o Colo-Colo chegar com uma proposta que seja boa para o Flamengo, como eu disse, é a última janela que o Flamengo pode negociar o jogador. Acho que o Flamengo tem que aproveitar para poder negociar o atleta e ver o que é melhor para todo mundo. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora para falar sobre Léo Pereira no Boca Juniors. Flazoeiro, que história é essa? Então, rapaziada, o técnico Fernando Gago, que é o técnico do Boca Juniors, pediu a contratação do Léo Pereira na equipe argentina. A situação do Boca, gente, é a seguinte. O Boca esse ano não disputou a Libertadores e eu não vou nem falar só do Boca. Eu vou falar das equipes argentinas no modo geral. A Argentina vive uma situação financeira muito difícil, muito complicada por lá. E assim, a menos que o Léo Pereira queira sair do Flamengo, a menos que ele queira ser negociado, para ele poder jogar no Boca. Do contrário, eu acho muito difícil que isso vá para frente, ainda que seja um desejo do técnico lá. Primeiro, o Flamengo não vai ter interesse de negociar o Léo Pereira, já que pode perder. Tem a situação do Léo Ortiz para a Juventus, tem a situação do Léo Ortiz para a Juve, tem a situação do Fabrício Bruno para o Rennes, tem o Davi Luiz no final de contrato. Então assim, você tem 3 situações envolvendo o zagueiro. Então acredito que o Flamengo não vai querer negociar o Léo Pereira. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não acredito que o Boca Juniors ia ter a grana suficiente para chegar no Flamengo, fazer a proposta e levar o jogador. Tudo isso tem que ser muito analisado, muito estudado, até para a gente não perder um atleta que realmente pode fazer a diferença. Bom, falar agora de reviravolta, porque o negócio é o seguinte, quando a Leila, ela pensou que estava tudo bem, que ela já tinha vencido a disputa com o Flamengo, reviravolta. Após a recusa, o Flamengo estuda fazer uma nova proposta por João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras. O novo diretor de futebol do Flamengo, José Boto, está entusiasmado. O Boto chega no Rio de Janeiro na semana que vem. Eu vou dizer uma parada para vocês aqui. O Boto, se eu fosse o Boto, na moral, eu chamaria ele para um café, mano. Vamos tomar um café aqui. E aí, num café, pessoalmente, você mostra o projeto, você mostra o que você está disposto a fazer, você mostra o que você está disposto a pagar por ele. O Flamengo já disse que pelo Flamengo não tem problema nenhum de pagar os 2 milhões de reais ao Palmeiras, que é a multa rescisória do profissional. A primeira proposta, ela foi negada. O profissional disse que deu a palavra dele para a Leila, que iria com a Leila até o final do mandato dela e que ele, até 2027, né, e que ele iria cumprir a proposta com a Leila. Agora vamos lá. A Leila poderia estar terminando o mandato agora, em 2025, porque teve eleição lá também, né, em 2024. Então assim, talvez é ponto de vista. Eu fui com ela até o final do primeiro mandato dela. Segundo, eu já não tinha mais a promessa. Eu acho que para começar a se negociar com esse profissional, teria que ser desse jeito, teria que ser dessa forma. Mas a primeira proposta foi recusada e ele alegou justamente isso. Falou, olha, eu dei minha palavra para presidente e eu não vou voltar atrás na minha palavra. Eu falei para ela que eu iria com ela até o final do mandato dela. Vamos esperar para ver como é que vai ficar também essa situação de JP Sampaio. Bom, mudando de assunto, falando de mais jogadores que podem sair do Flamengo, voltando a falar do Alan, a informação é que o Pumas do México quer contratar o jogador e que Felipe Luiz e José Boto vão decidir sobre o futuro do atleta já nos primeiros dias do português no Flamengo. Vale lembrar também que o português já está há mais de 20 dias trabalhando, debruçado ali sobre o elenco do Mengão, estudando, vendo, até para não chegar aqui tão perdido, e que ele tem tido conversas aí constantes com o novo presidente eleito, o BAP. Por falar em BAP, essa semana, ontem, na verdade, quinta-feira, já começou oficialmente o processo de transição. Então, BAP, Landim,
Gestão antiga, nova gestão, já começam a fazer ali o processo de transição, de mudança mesmo, né, de gestão, da gestão do Rodolfo Landim para a gestão de Luiz Eduardo Batista, o BAP. Torcer para que dê tudo certo, que o Flamengo também consiga ter, né, bons momentos e boas vitórias e boas conquistas também com o BAP aí à frente, com o José Boto à frente do futebol, tá certo? Bom, galera, queria pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, é muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento. Se você não é inscrito, se inscreve aí porque vai ajudar bastante a gente. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu! A situação aí, tá, do Flamengo com o João Paulo. Tá? João Paulo, que é diretor da base do Palmeiras, tá? É o João Paulo Sampaio, diretor da base do Palmeiras, que é um desejo grande dessa gestão do BAP, tá? O João Paulo Sampaio é dirigente do Palmeiras já há muitos anos, é muito bem remunerado no Palmeiras. Eu falei, inclusive, com o Vampeta, né, que é amigo do João Paulo. O João Paulo jogou com o Vampeta, no Vitória, se eu não me engano, os dois são muito amigos. E o Vampeta me falou que o João Paulo ganha muito bem no Palmeiras, tem muita segurança no Palmeiras, é amigo da Leila Pereira e do Abel Ferreira, amigo pessoal. Os dois passam temporadas lá na casa dele de Litoral, na Bahia, tá? Do João Paulo Sampaio. Só que o Flamengo vai pesado para cima do João Paulo Sampaio. O Flamengo já fez uma proposta para o João Paulo Sampaio. Ela foi recusada, né? O João Paulo Sampaio negou a proposta do Flamengo. O João Paulo tem muita segurança no Palmeiras, né? Assim como ele já negou a proposta do Corinthians. Só que o José Boto, que é o novo diretor técnico do Flamengo, ele próprio vai conversar com o João Paulo Sampaio e a proposta vai ser alta, tá? O Flamengo vai fazer uma reinvestida. Eu falei com fontes dentro do Flamengo, com pessoas fortes nessa nova gestão do BAP, tá? Dentro do Flamengo, que me garantiram, o Flamengo vai fazer uma aposta alta no João Paulo Sampaio. O Flamengo vai jogar pesado para ter o João Paulo Sampaio. Por quê? Porque vê no João Paulo Sampaio um grande nome para o projeto do BAP, de formar um DNA de futebol do Flamengo, de ter um estilo de jogo definido dentro do Flamengo. E o João Paulo Sampaio, como negou, ele se valoriza. Porque o que ele fez na base do Palmeiras, ele revelou o Estevão, ele revelou o Endrick, ele revelou o Luiz Guilherme, ele revelou todos esses garotos, né, do Palmeiras, ele revelou Gabriel Menino, ele revelou o Veron. Todo esse projeto da base do Palmeiras, esse cara está envolvido. E o João Paulo ganhou muita moral com isso. O José Boto quer de qualquer jeito o João Paulo Sampaio. Essa é a informação que eu tenho, tá? É por isso que o Flamengo vai investir pesado no João Paulo Sampaio. Por quê? Porque ele é um desejo do José Boto. Desde a época que o José Boto era do scout, né, dos clubes europeus, Benfica, Shakhtar Donetsk, ele começou a frequentar muito o Brasil, fazer contatos em categorias de base, e o João Paulo Sampaio é um dos contatos que o José Boto fez no Brasil. E a grande pedida do José Boto, além da equipe dele, porque ele está trazendo 2 profissionais juntos com ele, né? Além dos 2 que ele está trazendo com ele, a grande pedida é o João Paulo Sampaio. Ele quer muito ter o João Paulo Sampaio na sua equipe para formar um DNA no Flamengo. Foi uma proposta do BAP, né? Ter um DNA rubro-negro. O que é isso? Fazer um estilo de jogo, formar uma mentalidade de jogo no Flamengo, desde a base até o profissional. E o João Paulo Sampaio seria fundamental nesse projeto. Para o José Boto, ele não só trabalharia como coordenador geral da base, mas também teria seu vínculo com o profissional. Ele seria também essa ponte entre a base e o profissional, ele teria interferência no profissional. E aí, o que eu soube, falando hoje com fontes bem fortes dentro do Flamengo, é que o Flamengo vai
pesado para cima do João Paulo. É que o Flamengo vai tentar convencer o diretor da base do Palmeiras a trabalhar no Flamengo. Agora, é claro, o João Paulo tem muita segurança no Palmeiras, tá muitos anos já trabalhando no Palmeiras e é difícil tirar esse cara de lá, até porque ele já tem a confiança da Leila, ele tem a confiança do Abel Ferreira, mas o Flamengo promete, dentro dos bastidores, investir pesado para ter esse cara. Ou seja, pode ser que o Flamengo pense numa proposta irrecusável para ter o João Paulo Sampaio, mas aí resta saber o quanto o Palmeiras também está disposto a investir pesado para não perder esse profissional, né? Porque o Palmeiras, olha o que o Palmeiras ganhou por causa do João Paulo Sampaio. 60 milhões de euros no Endrick, 45 milhões de euros, podendo chegar a 60 milhões de euros com o Estevão. Foram muitas vendas e o Palmeiras fez muito dinheiro com esse cara. Então, é difícil. Eu anotei aqui, tá, algumas coisas sobre essa situação do João Paulo Sampaio. O José Boto tá chegando no Flamengo, tá? Os dois profissionais que eu falei que estão vindo com ele são seu assistente direto e um chefe de scouting, né? Porque foi uma função que ele fez muito de scout e ele valoriza muito o scout. Ele descobriu jogadores como Di Maria, Davi Luiz, né? Jogadores que despontaram aí, né? Nesse Benfica. Então ele tem muita moral. Ramires, né, que saiu do Cruzeiro para o Benfica, esse cara descobriu muitos jogadores. Ramires, Davi Luiz, Di Maria, foram um dos nomes que esse cara descobriu e que trouxeram muito dinheiro para o Benfica, o José Boto. E aí, o José Boto tá chegando no Brasil depois do Natal, tá junto com o seu assistente técnico e o profissional do scouting, e o João Paulo, como eu falei, ele seria coordenador geral das categorias de base, mas também tendo ali sua interferência no futebol profissional. E aí foi o que eu trouxe, né? O João Paulo, por causa do trabalho de scouting que o Boto teve nos clubes europeus, ele teve contato com pessoas do mercado brasileiro, entre elas o João Paulo Sampaio. Ele contratou muitos jogadores brasileiros, né? Para jogar no Benfica, na época que ele estava no Benfica, e assim fez um grande network no Brasil. Um dos contatos que ele fez no Brasil foi com o João Paulo Sampaio, tá? O João Paulo Sampaio, só trazendo para vocês, ele teve passagem pela base do Vitória, pelo profissional do Vitória, e está no Palmeiras, como eu digo, desde 2015. Ou seja, ele está no Palmeiras, gente, há 11 anos. Não, há 10 anos. Vai fazer 10 anos no mês que vem. Né? Vai fazer 10 anos aí no ano que vem que ele está no Palmeiras. Então, é muito tempo. Ele tem a confiança da Leila, né? Foi multicampeão, revelou assim talentos que trouxeram muito dinheiro para o Palmeiras e, por isso, o Palmeiras faz de tudo para segurar o João Paulo Sampaio. Só para vocês terem ideia do valor dessa proposta que vai vir, tá? Porque o Flamengo, ele está disposto a oferecer pesado, de acordo com a fonte que eu falei, ele está disposto a oferecer um valor que seja irrecusável. Na primeira proposta, a gestão do BAP, ali no Flamengo, deixou claro que estaria disposta a pagar 2 milhões de reais de multa para tirar o João Paulo do Palmeiras. Ou seja, essa oferta vai aumentar também a proposta salarial, tá, para o João Paulo, vai ser uma proposta salarial muito alta, de acordo com a fonte que eu falei no Flamengo, e o Flamengo vai tentar usar esse encontro do José Boto com o João Paulo para convencer o João Paulo. O José Boto quer conversar com o João Paulo. São amigos, ele conheceu nesse trabalho de scout, e a gente traz sempre as notícias para vocês, tá bom? Eu peço o seu like. Não deixa de deixar o like, porque quanto mais like, mais visualizações a gente tem nesse vídeo. Eu tô correndo muito atrás, tá? De informações exclusivas sempre aqui no canal Pilhado Esportes. Se você quer ajudar o canal Pilhado Esportes, deixa o seu like. Porque quanto mais like a gente tem, mais visualizações a gente tem no vídeo, mais esse vídeo vai ser recomendado pelo YouTube
e mais a gente cresce aqui no canal, tá bom? Não sai do vídeo sem deixar seu like. Se inscreva no canal e vamos sempre pilhar geral. Antes de prosseguir com esse vídeo, temos informações aqui importantes. O vídeo mais cedo não notificou, então eu vou deixar na sequência para quem não viu, continuar no vídeo, acompanhar tudo. Quem já viu, se quiser ver de novo, beleza. Se não, é só passar para um outro vídeo. Mas temos informações importantes aqui para trazer nos primeiros 5 minutos do nosso vídeo aqui do canal Paparazzo Rubro Negro. Olha só, o Felipe Luiz teria pedido a contratação do Martinelli do Fluminense. Aí a gente já tem uma apuração aqui, tá? Segundo aí o Bruno Castanha, né, jornalista, é o técnico do time campeão da Copa Sérgio, né? Alô, meu amigo Bruno Castanha, lá da Flazoeiro TV. Segundo ele, o jornalista Bruno Castanha trouxe o seguinte, que o Flamengo possui interesse na contratação do volante Matheus Martinelli do Fluminense. O jogador teria sido um pedido do próprio técnico Felipe Luiz a Bruno Spindel, porém, com a chegada de José Boto, o nome do atleta pode perder força. E é isso que eu ia falar. O que nos passaram é que sim, tem no scout o nome dele lá, há o interesse, mas que o Flamengo não pensa, né, que a nova diretoria não pensa em fazer nenhuma proposta pelo Martinelli, tá? Embora Flamengo e Fluminense tenham no geral uma boa relação, entende-se que não seria fácil tirar o jogador do tricolor, já que os clubes são rivais, né? O Eric Pulgar não deve permanecer no Flamengo e com isso Alan também tá uma situação indefinida, deve sair, o Flamengo vai precisar ir ao mercado por nomes aí interessantes. Inclusive, a informação nova é que o Colo-Colo sonda a contratação do Eric Pulgar. Tá? Ele quer ir embora, não quer ficar no Brasil. Então, segundo o jornalista Léo José do Coluna do Fla, inclusive eu estou participando agora aqui às 7 horas da noite no Coluna do Fla, o Colo-Colo do Chile sondou a contratação do volante Eric Pulgar. O camisa 5 deve deixar o Flamengo e desperta o interesse de alguns clubes, como esse clube chileno, Colo-Colo. Dirigentes do clube entraram em contato diretamente com representantes de Eric Pulgar para entender um pouco mais da situação do jogador, tá? Então o vínculo dele até o final de 2025 vai ter que pagar alguma coisa para ele sair agora, tá? O Flamengo não vai liberar de graça o Eric Pulgar. Trazer aqui para vocês que teve um jogador do Flamengo convocado para a seleção sub-20, tá? O capitão da equipe sub-20 do Flamengo, o zagueiro Iago, que é um dos aí que pode ter oportunidade no ano de 2025 na zaga do Flamengo, foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para o Sul-Americano da categoria. E aí nós tivemos a primeira atitude de José Boto. Ele realizou a primeira tarefa como dirigente do Flamengo. Ele já fez aí o veto, né? Ele já teve que fazer a sua primeira atitude, né? Ele foi comunicado que o zagueiro João Vitor, da equipe sub-20, havia sido convocado para a seleção brasileira também, para a disputa do Sul-Americano da categoria. O dirigente português, por sua vez, vetou a ida do jovem defensor. Isso porque o zagueiro está nos planos do time profissional para este começo de temporada. Desta forma, apenas o zagueiro Iago foi convocado para a seleção brasileira sub-20, tá? Então, o Iago foi convocado, né? Mas o veto não foi dele, tá? Saiu que seria o veto de um zagueiro e a gente tá sabendo aqui que o veto foi do outro, tá? Do João Vitor. Por isso que só foi o Iago, tá? Segundo o Vene Casagrande. Então, teve um que foi liberado e o outro que foi vetado. Teve o veto aí do José Boto, é a primeira atitude dele como dirigente do Flamengo, tá? Então, a gente também tem uma outra situação para passar para vocês aqui de mercado da bola. O técnico do Boca Juniors pediu a contratação do Léo Pereira, tá? Segundo o jornalista Tato Aguilera, da TYC Sports, o técnico Fernando Gago pediu a contratação do nosso zagueiro, né? O pedido da contratação de Léo visa melhorar o sistema defensivo do Boca Juniors, que foi bastante criticado pelos torcedores durante a última temporada. Léo Pereira tem contrato com o Flamengo até o final de 2027 e é um dos jogadores de maior confiança aí do técnico Felipe Luiz, amigo do Felipe Luiz, tem a confiança do Felipe Luiz. E eu vou falar para vocês, o Boca não tem verba, não tem dinheiro para comprar jogador, para tirar um jogador do futebol brasileiro, né? É muito difícil um time argentino ter dinheiro para comprar um jogador, ainda mais um titular do Flamengo. O Flamengo deve vender o Fabrício Bruno, não vai aceitar, né,
vender o Léo Pereira para o Boca Juniors. Isso é certeza absoluta, pode tirar o cavalinho da chuva, o Flamengo não vai vender o Léo Pereira para o Boca Juniors. Eu agora continuo com o nosso vídeo de mais cedo, você que não acompanhou, tem muitas outras notícias, central do mercado, muita coisa acontecendo, jogador oferecido ao Flamengo, possíveis saídas, você vai acompanhar tudo agora aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. O Palmeiras está contratando o Andréas Pereira, vai conseguir? O Andréas não pensou no Flamengo? Como é que o Palmeiras, onde é que o Palmeiras está encontrando dinheiro? Estão brincando até, o Palmeiras encontrou petróleo na Barra Funda. Não, calma gente, eu vou explicar. Também as coisas também não são desse jeito, né? O Palmeiras não vendeu, não virou SAF, o Palmeiras não encontrou petróleo. A verdade é simples, é nua e crua, é simples. Que se voltar, teremos um tsunami no CT, né? O doutor José Luiz Runco sobre o retorno ao Flamengo. E realmente, tsunami no CT, porque muita gente vai sair, né? Vai chegar passando como uma onda gigante, né? Então, ao Jornal dos Esportes, o médico José Luiz Runco confirmou as conversas para um retorno ao Flamengo, né? Mas que ainda não há nada fechado. O doutor ainda afirmou que terão muitas mudanças caso ele retorne ao clube. Se voltar, né? Teremos um tsunami no CT. Vale destacar também que o perfil aí CRF Matos, né, do Alexandre Matos no Twitter, trouxe com exclusividade as conversas pelo retorno do José Luiz Runco ao departamento médico do Flamengo, e aí o Tanuri, né, estaria de saída, né? Vamos esperar aí a confirmação, mas a verdade é que tem mudança prevista aí no Flamengo, no departamento de futebol. A gente então tem aí o Flamengo também e o Pablo negociando uma rescisão amigável, né, zagueiro aí negociando a rescisão com o Flamengo. Ele foi campeão pelo Botafogo da Libertadores, mas o Flamengo não tem interesse no retorno dele, era reserva lá, tá? Então ele não deve permanecer no clube. Segundo a RTI Sport, Flamengo e o staff do jogador abrem aí a possibilidade de uma rescisão amigável ou de um novo empréstimo, tá? Atualmente, Felipe Luiz tem 4 opções ali, Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Cleiton, ainda tem o Iago, tá gente? É que o Davi Luiz não se sabe se vai continuar, né? E o Fabrício Bruno pode ser negociado, então o Flamengo pode ter que ir atrás aí de um nome, né, pra zaga, tá certo? Ele tem vínculo com o Flamengo até o final de 2025, o Pablo, tá? E atuou apenas 28 minutos pelo Botafogo, né, antes de sofrer lesões, mas foi campeão da Libertadores com eles lá, né? Não jogou praticamente, mas foi campeão de tudo com eles lá, da Libertadores e do Brasileirão, né? Teria sido campeão talvez da Copa do Brasil sem jogar aqui no Flamengo também e do Carioca. Pois é. Então vamos lá, trazer para vocês aqui que o Flamengo teve proposta de empréstimo por Alan, né, na mesa e ainda segue na mesa, não descartou, deixaram para essa gestão nova decidir, tá? Então, recentemente o Pumas do México fez uma proposta de empréstimo, o Bruno Spindel disse que não tinha chegado, não tinha confirmado a informação, tá? Mas agora a gente vai, de repente, já tá na mesa aí pro BAP, pro pessoal do BAP decidir, pro José Boto, né? O diretor português José Boto vem tendo reuniões frequentes com o Felipe Luiz sobre os planos aí pro elenco, e a situação do camisa 29 é uma das pautas, tá? Eu já digo para vocês que não tem muito interesse do Alan continuar, que o Flamengo deve fazer alguma movimentação, tá? Mesmo que por empréstimo, com opção de compra para a saída do Alan, tá? O Eric Pulgar deseja aí se transferir do Flamengo, tá com aquela situação aqui, né, uma complicação aí na vida pessoal, e ele quer ir embora do Rio de Janeiro, quer sair do Flamengo. Olha só, é muita coisa de mercado da bola para passar para vocês, né? Inclusive que o Brenner foi oferecido ao Flamengo e o nome também agrada internamente, tá? Segundo aí alguns veículos da mídia nacional, o atacante Brenner foi oferecido ao Flamengo e o nome agradou, tá? Então, cria da base do São Paulo, tem 24 anos, atualmente joga na Udinese da Itália, demonstrou interesse em retornar ao Brasil e na atual temporada Brenner atuou em 11 partidas, né? Ele marcou 2 gols e ainda concedeu 2 assistências, 4 participações em gol em 11 jogos. O brasileiro tem uma média de 43 minutos em campos por partida disputada, ou seja, né, não é uma média de titular, é a média de jogador reserva.
mas está na Udinese da Itália e é um nome que agrada internamente e que foi oferecido ao Flamengo, tá? Agora trazer a informação do dia, a informação importante, mas tem uma outra antes, né? Tem uma outra antes aqui. Não, a gente já passou mais cedo para vocês. Vou fechar então agora com a informação completa do Andréas Pereira. Tem a informação da Raíza. Tudo começou com a Raíza Simplício, né? Ela tá arrebentando na cobertura de futebol. Saiu, acho que um pouco antes no Fabrício Romano na Itália, mas ela trouxe todos os detalhes. Que o Palmeiras negocia a contratação do Andréas Pereira do Fulham, ele que acabou decidindo pro Palmeiras ali na Libertadores de 2021, né, que ele fez aquela jogada ali que ele errou e o Palmeiras faz o gol, o Daverson. Então o representante do Clube Paulista e do Andréas Pereira já possuem conversas avançadas sobre o assunto. O problema é convencer o Fulham, né? Eles entendem no Palmeiras que o Andréas seria a cereja do bolo para a disputa do Mundial de Clubes. Olha só, hein? Guarda isso, Mundial de Clubes. Eles estão pensando no Mundial. Então eles estão contando com verba do Mundial. Vou falar sobre isso. O clube da Leila Pereira já fechou com o meia Facundo Torres e o atacante Paulinho, né, pagando caro, hein, do Atlético Mineiro. O Andréas tem 28 anos, não sai mais, se vier para o Palmeiras, não sai mais de novo pro exterior. Dificilmente, já está numa idade que não vende mais para a Europa. Saiu do Flamengo em 2022, está no Fulham, participou da campanha da Libertadores de 2022. E aí, olha só, a Raíza trouxe esses detalhes aqui, tá? Ele deu sinal verde para as conversas com o Palmeiras, para que continuassem, e ele vê com bons olhos uma possibilidade de retorno ao Brasil, e a informação foi dela, da Raíza, né? Que ainda fala que o Andréas demonstrou interesse no retorno ao Brasil, sabendo das dificuldades pelos altos valores financeiros envolvidos. O belga não descarta uma transferência para um clube maior na Europa, tá? Ainda segundo a jornalista, pessoas próximas a Andréas Pereira acreditam que o Fulham deva topar negociar o jogador por valores na casa de 35 milhões de euros. O Palmeiras não tem, tá? Algo em torno de 221 milhões de reais o Palmeiras não vai gastar. Leila Pereira descarta investir esse valor no jogador, mas avalia a possibilidade de envolver algum atleta na negociação. Aí pode acontecer, né? Eles sabem aí, com pessoas próximas ao jogador, da sua preferência do retorno ao Brasil seria também para o Flamengo, né? A prioridade para o Flamengo, né? Mas por questão financeira, falta de dinheiro, o Flamengo não vai gastar esse dinheiro todo, né? Não, o Flamengo gastou já muito agora nesse ano, gastou muito, então não teria, gastou no Alcaraz, no Plata, né? Então, Andréas Pereira não viria para o Flamengo agora, então a prioridade do Flamengo não vale de nada. O Palmeiras é que está no negócio. Segundo a Raíza ainda, o Corinthians também demonstrou interesse na contratação do meio-campista e o clube do presidente Augusto Melo chegou a propor uma troca pelo Breno Bidon, cara. 19 anos e o Andréas Pereira, né, viria, né, mais um valor em dinheiro. Uma proposta foi recusada, até porque vai receber do Corinthians, já sabe lá como é que vai acontecer, né? E olha, a última informação aí, importante para passar para vocês, com relação aí justamente à questão do valor que foi oferecido aí ao Andréas Pereira, né, cara? A gente sabe que a gente tem aí o Palmeiras interessado demais na contratação e ofertando alto, inclusive salário alto também para o Andréas Pereira, né? E o Planeta do Futebol publicou aqui uma informação do jornal O Globo, falando o seguinte: Palmeiras ofereceu a camisa 10 de um salário maior que o do Fulham. Além do aumento salarial, pesa a favor do Palmeiras a mudança de áreas que ele quer sair. Ele se sente desvalorizado lá no Fulham, não só financeiramente, mas em relação a prestígio. Para o clube inglês, a oferta do Palmeiras é na casa dos 20 milhões de euros, cerca de 126 milhões de reais, muito distante dos 35 que eles querem. E o Fulham recusou uma proposta ainda maior do Olympique, valor de 25 milhões de euros, 158 milhões de reais. E aí estão me perguntando da onde o Palmeiras está tirando tanto dinheiro para contratar esses caras todos, né? Facundo, o Paulinho e agora o Andréas Pereira. De onde? Simples. O Palmeiras está contando com a bolsa de participação no Mundial ou uma outra situação. O Palmeiras já sabe que a FIFA deve pagar de 40 a 50 milhões de euros só para o clube participar do Mundial. É só a bolsa de participação. Sabendo disso,
né, dessa bolsa de participação, o Palmeiras pode estar querendo contratar. Até porque, né, se fala nisso, é para o Mundial. E a outra situação o Palmeiras vendeu o Endrick bem, vendeu o Estevão bem, vendas recordes, tá com dinheiro em caixa e agora tá contratando. Decidiu contratar justamente no ano que tem o Mundial, que é o sonho de consumo deles. Não tem Mundial, né? Palmeiras não tem Mundial. Eles querem acabar com essa música. Eles querem de qualquer jeito acabar com essa música, que é muito difícil, né? Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu! Diferente porque o Presidente simplesmente mudou de ideia. Não, esse é um risco que tu corres sempre no futebol, por isso o meu próximo passo, se calhar não vai ser um passo tão evidente como aquilo que as pessoas achavam ou esperavam, vai ser um passo muito onde eu confio que me vão deixar fazer aquilo que eu acho que é a linha correta, porque depois chegar ao fim e dizer assim, falhei, mas falhei por minha causa. Sim. Estás a perceber? Sim. Falhei com as minhas ideias, não é? Não falhei com as ideias dos outros. Isso não. Não foi um projeto sabotado. Exatamente. Olha, quando é que se iniciou este bichinho, ou sempre houve, este bichinho de estar no futebol, noutro cargo? Tem a ver, por exemplo, imagino eu, com tu também saberes, ok, estas são as pedras fundamentais para o projeto ter sucesso e essas pedras depois não são aceitas pelo treinador, pelo diretor desportivo, ou quiseste, ou é uma evolução natural também daquilo que querias para a tua carreira? Repara, a minha carreira no futebol nunca foi programada ou pensada para o mesmo estilo. Sim. Para o mesmo perfil, e são os treinadores que se adaptam àquilo que é a filosofia do clube. Quando havia essa troca de treinadores, havia, se calhar, figurativamente, aquela ideia de agarrar nos papéis, olha... E que eu achei que deviam fazer parte do plantel, porque achava que eram jogadores que tinham... William Vasconcelos. Boa noite, Renato. Sou funcionário da Fundação Getúlio Vargas. Atuo na área da administração, não na Fundação Getúlio Vargas Projetos, mas trabalho no mesmo complexo onde fica esse setor. Como rubro-negro, me sinto orgulhoso com essa notícia. A Fundação Getúlio Vargas é uma instituição espetacular, né? A Emília Escobar diz, Renato, e a derrota para o América? Aquilo aconteceu naquele jogo, foi vexatório. Digno de mandar tudo embora. É verdade. Eu concordo. Espera aí um instantinho, minha gente. Cris Ley diz assim, saudações rubro-negras de Friburgo, RMP. Quem seria uma boa opção de atacante até a volta do Pedro? Não acho que desistiram muito rápido do Carlinhos, apesar dos erros. Cara, o Carlinhos, aliás, Cisley, deixa eu mostrar aqui. O Carlinhos tomou uma suspensão. Não vai poder nem jogar os primeiros jogos do Carioca. O Flamengo está tentando uma liminar. Mas o Carlinhos tomou uma baita suspensão, bem feito, né? Porque foi lá quebrar o monitor do VAR. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha lá. Notícia do Paparazzo. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o atacante Carlinhos do Flamengo com suspensão por 30 dias e multa de 5 mil. A punição ocorreu porque o atacante quebrou o acrílico da cabine do VAR após expulsão na partida contra o Grêmio no dia 22 de setembro. Desta forma, Carlinhos, que tirou férias antes do restante do elenco profissional para poder estar à disposição no Campeonato Carioca, não poderá atuar no começo do torneio. O Flamengo tenta recurso, sendo defendido por Michel Acef Filho. Você quer saber de uma coisa, com toda sinceridade? Merece. Não é o primeiro, e se não houver punição, não será o último, que sai revoltado com o VAR e quebra aquela porra daquela cabinezinha de acrílico. Já teve gente que jogou a televisão do VAR no chão, no Grêmio. Não pode virar essa várzea, gente. Não pode. Isso aí tem que ter uma punição severíssima. Acho que está certo. Tá certo. O Flamengo vai tentar lá uma liminar, uma coisa qualquer, até para o Carlinhos poder começar jogando o Campeonato Carioca, no time de reservas, né? Vamos ver o que vai dar. Eduardo Rodrigues, RMP, você não acha que o estádio deveria ser construído em um terreno menos enrolado que o gasômetro?
Só a descontaminação vai custar muito caro. Cara, o terreno do gasômetro, o problema, Eduardo, é que a posição do terreno do gasômetro é espetacular. O Flamengo não ia conseguir um outro terreno num lugar tão central, tão cheio de linhas de ônibus, rodoviária, tudo que chega, Ponte Rio, Niterói, tudo chega ali, cara. Vai ser um estádio mais fácil de chegar até do que o Maracanã. Então, é realmente um lugar espetacular. Agora, concordo com você, o terreno é enrolado. Implacável Ricardo. O BAP pode ter uma guinada e querer se transformar numa espécie de Eurico Miranda? Eu espero que não, cara. Eu espero sinceramente que não. Espero sinceramente. Aliás, ontem, eu não queria nem ver, mas ontem o Sport TV estava passando e eu acabei vendo aquele documentário A Mão do Eurico. Eles me chamaram para falar naquele documentário. E eu, assim como aconteceu no caso que me chamaram para o Galvão, eu disse, não quero falar. Pô, mas por que você era um crítico do Eurico? Eu digo, as críticas que eu quis fazer ao Eurico, eu fiz todas na minha época de jornalista do Globo. As brigas que nós tivemos que ter, inclusive na justiça, nós tivemos. E eu ganhei. Ele teve que me pagar R$350 mil. Isso há quase 20 anos. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Era o equivalente a 1 milhão de hoje, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia. Mas, enfim, agora vou eu lá para dar depoimento e depois ser contraditado pela família. Não. Mas o documentário é bem feito, sem dúvida. Mas, cara, transforma o Eurico num super-homem que ele nunca foi. Vamos começar a ver notícias interessantes do Flamengo hoje. Vou botar para vocês já aqui a primeira, que é uma mudança de planos, né? O Flamengo mudou basicamente os planos da pré-temporada. Olha aqui. O Flamengo muda planos da pré-temporada e voltará antes ao Rio de Janeiro. Diretoria eleita antecipa retorno dos Estados Unidos e deve cancelar jogo previsto para Manaus. Emanuele Ribeiro, Letícia Marques e Thiago Lima são os autores da matéria. A nova diretoria do Flamengo vai manter a pré-temporada nos Estados Unidos, mas com mudanças. Em vez de 2 semanas, o time passará 9 dias apenas em solo norte-americano. E terá a volta antecipada para terminar a preparação no Rio de Janeiro. Acho ótimo. Acho que é péssimo com essa história de fazer pré-temporada no exterior. Aliás, o Felipe Luiz já tinha criticado isso. Deve ter conseguido convencer já o Boto e começou já a funcionar a parceria. Com a nova programação, o Flamengo deve cancelar a parada em Manaus, onde faria o primeiro jogo do Carioca, lá em Manaus. A diretoria de Rodolfo Landim planejava voltar dos Estados Unidos direto para a capital amazonense, onde enfrentaria o Volta Redonda pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Olha que esculhambação é o nosso Campeonato Carioca. Imagina, o Flamengo voltaria com o time titular dos Estados Unidos, depois de 20 dias lá, ia jogar com esse time titular contra o Volta Redonda pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Putz, isso é Marcos Braz, a cara do Marcos Braz. A mudança de planos acontece por algumas razões. Preocupado com o caixa do clube, a diretoria de BAP vê a alta do dólar, 6,14 na cotação atual, como um empecilho para seguir nos Estados Unidos após o amistoso. Não entende haver necessidade de estender a pré-temporada lá por mais 5 dias, como estava previsto. Claro que não. Já a parada em Manaus é preocupante do ponto de vista esportivo, com alerta para o desgaste do elenco logo no início da temporada. O foco é seguir a preparação no Rio de Janeiro por mais 2 semanas, com programação ainda a ser definida pelo diretor de futebol José Boto e pelo treinador Felipe Luiz, pensando ainda na Supercopa do Brasil. O Flamengo, campeão da Copa do Brasil, vai enfrentar o Botafogo, campeão brasileiro, no início de fevereiro. Esse é um jogo bastante simbólico. Simbólico, né? O Botafogo é o bicho-papão da temporada passada, da temporada que acabou, né? Desse ano ainda, e o Flamengo é o time que apareceu voando no final da temporada. Muito legal. O Flamengo chegará nos Estados Unidos no dia 10 de janeiro, véspera do meu aniversário, e iniciará a pré-temporada em Gainesville, cidade universitária na Flórida, localizada a quase 2 horas de Orlando. Os treinamentos serão nas instalações da Universidade da Flórida. No dia 18, véspera do amistoso, o rubro-negro irá para Fort Lauderdale, perto de Miami, para enfrentar o São Paulo no Chase Stadium, casa do Inter Miami de Messi.
a delegação retorna ao Brasil após o jogo da F-Series. Eu acho que está... É isso aí, nação. O Flamengo segue movimentando os bastidores com grandes planos, seja para fortalecer a base ou trazer reforços de peso como Roberto Firmino e Matheus Martinelli. Agora, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessas possíveis contratações? Será que o Mengão vai surpreender todos nós? Gente, quero saber a opinião de vocês no comentário. A opinião. E essa polêmica que está rolando aí sobre o estádio, o que vocês acham sobre isso? Vocês concordam em esse estádio só ser feito daqui a 5 anos, né? Ou prolongar mais? Ou vocês gostariam de ver logo esse estádio já pronto? Fica aí a pergunta, né? Porque BAP quer dar prioridade aos reforços. Vou dar minha opinião aqui. Para mim, o estádio ele é muito importante, mas se o Flamengo não ganhar tudo, como promete o BAP, né, fica complicado manter as finanças, né? E claro, e manter o nosso Mengão no topo. Então, na minha opinião, tem que dar prioridade sim aos reforços. Mas opina aí vocês também, que eu quero saber. Então, se você não deixou o like, já deixa o like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum detalhe que rola aqui das novidades do Mengão. Até o próximo vídeo.